Olha, muito boa noite. Quinta-feira, a gente está chegando aí já próximo das eleições. É um prazer estar aqui com vocês. Já estamos aí fazendo os últimos preparativos, né? Ontem sabatina com o candidato Marcos Rocha, amanhã com o Expedito Júnior. Durante esse período, os famosos debates vão acontecer. Enfim, tem muita coisa aí, mas me parece que a gente está chegando aí, depois desses 45 dias de loucura, a gente está chegando a esse processo interessante. Você já olhou os candidatos? Alguns já foram embora, outros vão disputar agora. Tem candidato que na época da eleição engorda, não sei porquê. Tem outros que emagrecem, perde muito peso. O que será que tem a ver uma coisa com a outra, né? Não sei. Bom, eu vou tentar descobrir isso aí, sabe por quê? Porque essa história do metabolismo, me parece que quando a gente está sob forte estresse, me parece que esse metabolismo também sofre algumas alterações. Esse é um tema que a gente vai tratar aqui hoje. Eu queria agradecer, como sempre, o carinho da sua audiência conosco, e eu falo conosco porque é com toda a nossa programação, com o nosso grupo SGC. É muito legal a gente participar de um grupo que está preocupado em levar informação, entretenimento, boa conversa, enfim, levar tudo que a gente tem de bom aqui até você. E saber que você nos recebe todas as noites e todas as manhãs, começando com a Emily, passando todo dia em sua casa, é um privilégio que não tem mais tamanho. Eu estou trazendo para você hoje aqui um tema e uma figura que a gente vai ter oportunidade de conhecer melhor agora. Dr. Osiel Moura. Ele é um médico e ele tem uma atividade bastante interessante. Ele é o coordenador do programa de cirurgias bariátricas do estado de Rondônia. E é sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Muito boa noite, doutor Osiel. Muitíssimo obrigado por senhor ter vindo aqui. E todo gordinho gosta de conversar para saber o que é que pode fazer para melhorar de vida. Estou eu aqui. Com certeza, Léo. Boa noite e agradeço muito o convite. A gente está sempre à disposição que vocês quiserem aí para a gente esclarecer alguma coisa. Eu já queria perguntar o seguinte, na época da eleição, tem candidato que engorda, tem candidato que emagrece, e assim, de forma voluptuosa. Isso tem a ver com o quê? Com o mecanismo de estresse? Provavelmente sim. Uhum. Né? Em situações de estresse, cada organismo responde de alguma forma. Uhum. Alguns entram em inapetência, ficam sem fome e emagrecem. Outros descambam já para outro lado. Vão descontar a comida e aí vão à desforra e ganham peso. Agora, tem alguns que mantêm a mesma comida, tudo igual, mas emagrece ou diminui. Isso tem a ver com o metabolismo, né? Então, o metabolismo ele é dependente do estresse. E cada organismo acontece de alguma forma diferente. Uhum. Né? Cada metabolismo é único. Então a gente tem que ver caso a caso de cada um. Tem gente que tem uma tendência maior a ganhar peso, tem gente que tem a tendência a perder peso. Isso aí é de cada um. Antes de ir lá para as bariátricas, que são várias, né? As cirurgias bariátricas, antes disso, eu queria entender como é que funciona esse mecanismo. Eu tenho amigos e amigas que vivem numa dieta constante. Eu sou um exemplo disso. A minha vida inteira eu tive momentos de sair de um peso e ir para outro. Eu já tive 58 quilos durante muito tempo na minha vida e depois eu tive 75 durante muito tempo na minha vida. Estou tentando reverter isso aqui agora e eu sei do esforço que eu faço, mas é muito difícil. Tem hora que a coisa não vai. Por menos que eu coma, o que eu modifique hábitos, tudo isso, tem alguma coisa que age de forma estranha no meu organismo que me leva a ir para frente. Com certeza eu falo com a barriga para frente. Com certeza tem sim. Né? A gente tem que considerar algumas situações. Por exemplo, o sexo, o masculino e o feminino. Idade, principalmente. É natural, com o decorrer da idade, o seu metabolismo diminui. E provavelmente você não mudou o seu padrão alimentar. Uhum. Então você gastando menos energia, você vai estocar mais. E com isso você vai ter um ganho de peso natural da própria idade. Uhum. Bom, obesidade então ele tem várias causas, mas é um problema que a gente tem que enfrentar, todos, independente de idade. Com certeza. A obesidade hoje é um dos grandes males que aflige o mundo. Em números, no Brasil se estima que mais de 50% da população esteja acima do peso
e 10% da população tenha índices que justifiquem a cirurgia bariátrica. É um índice muito alto. Quer dizer, nós teríamos aqui, fazendo a conta de 250 milhões de pessoas no Brasil, nós teríamos 25 milhões de pessoas que precisam da cirurgia bariátrica. Exatamente, é mais ou menos esse número. A gente tem caminhos que são vários, né? A gente vai falar deles daqui a pouco, que são as ações particulares e o Estado oferecendo também esse tipo de acompanhamento e de resolutividade. Com certeza, a gente tem em ambas as frentes tratamentos possíveis, tanto os tratamentos clínicos como tratamentos cirúrgicos. A gente tem que individualizar cada paciente para saber o que é o melhor para ele, o que ele está precisando naquele momento. Fala-se muito hoje em nutrólogos. Que especialidade é essa da medicina que ajuda como componente médico na solução dessa questão da obesidade? É mais uma especialidade médica. O senhor não é nutrólogo? Não, não sou. Sou cirurgião do aparelho digestivo. O que acontece? Os nutrólogos, eles vêm para somar juntamente com os endocrinologistas nessa parte do tratamento clínico. São enfoques um pouco diferentes entre um e outro, mas o fim é o mesmo. É para a gente tentar fazer o paciente perder peso sem necessidade de cirurgia, que geralmente a gente tem que tentar alguma coisa para perder peso antes de pensar na cirurgia. A cirurgia não deve ser a primeira escolha. Ela tem que ser lá no final, depois que você já tentou fazer alguma coisa e não obteve o resultado que você queria. Quando é que eu devo pensar em perder peso? Tem um peso que é o ideal? Tem um peso que é aquilo que eu preciso? Ou eu olho para a minha barriga e não gosto, opa, estou gordo? Como é que funciona isso aí? Existe a diferença de ser gordinho e ter barriga. Isso. A gente tem que diferenciar isso primeiro. Gordinho é uma coisa. Gordinho é uma coisa, barrigudo é outra. Opa! Né? O que acontece? A gente brinca, mas existem ferramentas para a gente quantificar isso. Né? A principal ferramenta chama-se IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Como é que a gente calcula isso aí? Nós pegamos o peso e dividimos pelo quadrado da altura e vai dar um número. Ou seja, eu pego a altura, multiplico por ela mesma e depois pego o peso e divido pelo número que eu achei. Exatamente. Tá bom, então eu tenho, por exemplo, 80 quilos, vou fazer, está menos, mas vamos fazer uma conta que é assim, eu tenho 80 quilos e eu tenho 1,70 m. Posso pegar meu celular para a gente... Por favor, faz aí. Vamos fazer o cálculo agora. Só de brincadeirinha aqui para a gente saber. Vamos fazer essa brincadeirinha agora. Você tem 1,70 m. Eu não tenho tudo isso e 80 quilos que eu também não tenho tudo isso. Mas só para a gente fazer a conta. 1,70 m, 80 quilos. Isso. Teu IMC vai dar de 27,7. 27,7. Baseado nesse número, nós temos uma classificação. Quem são os indivíduos que estão dentro do peso ideal? Os que estão entre 18 e 25. Que são chamados indivíduos que estão eutróficos. Eles estão com o peso adequado para a altura dele. De 25 a 30, que é o teu caso, você está com 27 e alguma coisa, é considerado que está com sobrepeso. Isso. De 30 a 35, são os indivíduos que têm obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2. Acima de 40, grau 3 ou obeso mórbido. Acima de 50, super obeso. E acima de 60, o super obeso. Baseado nessa classificação, você chegando lá com a gente, nós vamos te avaliar e ver qual é a possibilidade terapêutica que tem para você. O que a gente pode oferecer para fazer você perder peso. E isso não é somente assim, não é o cirurgião só que vai olhar. Isso aí eu tenho toda uma clínica médica para Com certeza, soma, né? Com certeza. Como eu te falei, o cirurgião, geralmente, eles chegam pra gente depois que eles já tentaram fazer alguma coisa. Geralmente, antes de passar com a gente, eles já passaram com nutricionista, já passaram com endócrino, já passaram com nutrólogo, psicólogo, psiquiatra, né? Ninguém chega e olha no espelho, tô gordinho, vou fazer uma cirurgia bariátrica. Geralmente não é assim que acontece. Você tem uma escada para ir subindo. Ô Zé, você é cirurgiado, né? Sou, eu tenho 13 anos que eu sou operado. Cara... Eu cheguei a pesar 110 quilos. Você estava na classificação? De obesidade grau 2, lá com 39 e alguma coisa de IMC, mas eu tinha doenças associadas, eu estava ficando hipertenso. Porque tem essa definição também para a gente indicar cirurgia, que mais tarde a gente vai falar um pouquinho também como é que funciona. Isso, eu vou lhe pedir um minutinho, vou chamar aqui São Lucas e Rondoquímica, vamos falar a respeito dessas doenças que estão associadas.
Porque eu conheço muita gente que vai ficando gordo e aí vai ter problema de circulação, vai ter problema de pressão alta, vai ter problema de diabetes, e aí o negócio é um combo, na verdade, né? O que me leva a pensar, não sei se posso afirmar, que obesidade é doença. A obesidade é uma doença e ela tem que ser encarada como uma doença crônica. Como todas as doenças crônicas, a gente não tem cura, a gente tem controle. E aí nós vamos entrar nesse detalhe do controle já já. São Lucas e Rondoquímica, e vamos lá para mais conversa no segundo bloco. Dia 27 de outubro na Talismã 21. Rondônia vai viver o evento mais esperado do ano. Aniversário São Lucas, 19 anos. Henrique e Diego, uma festa só para convidados. Troque um par de convites por 2 quilos de alimentos. Realização: Centro Universitário São Lucas. Gente, olha só, eu escolho economizar, mas eu gosto de manter sempre a qualidade de tudo que eu levo para minha casa. É por isso que eu compro os produtos de limpeza aqui na Rondoquímica. Sabe por quê? Aqui tem muita opção para escolher para todas as áreas da minha casa e tem preço muito bom. Sabe por quê? Eles fabricam, é isso mesmo. E olha só, você que tem aí um estabelecimento comercial que precisa fazer limpeza em áreas específicas como refrigeração, vem comprar o produto aqui, viu? Porque tem em grande quantidade com aquele preço muito bom para você economizar. Tá esperando o quê? Vem conhecer a Rondoquímica, que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento de qualidade. E olha, todo sábado tem um delicioso café da manhã, viu só? Vale a pena vir conferir e economizar, além de levar qualidade aí para sua casa e para o seu comércio. Aqui tem também produtos específicos para limpeza de carro. A Rondoquímica está esperando você aqui na Avenida Amazonas, logo depois da Mamoré. Perde tempo não, vem para cá. Estamos de volta, eu estou conversando aqui com o Dr. Osiel Moura. O Dr. Osiel Moura é o cirurgião bariátrico, ou seja, é o homem que faz com que, através da cirurgia, que a gente vai entender aqui daqui a pouquinho como é que é, você tenha uma redução de peso. Mas antes de falar de cirurgia, porque a última parte dessa história aqui, a gente vai entender essa associação de doenças que, na verdade, formam um combo quando você tem obesidade. Obesidade que pode ser desde criança. Qual foi a criança que você viu com a menor idade, uma criança já com obesidade? Teve uma criança, se não me engano, na Índia, que foi considerada a criança mais obesa do mundo. Ela tinha, se não me engano, 7 anos e já pesava 100 quilos. Eu me lembro disso. Enorme, né? Enorme, que coisa, enorme. terrível. Mas a gente não pode pensar em cirurgia para menores de 16 anos. De jeito nenhum, De né? jeito, salvo algumas raras exceções. Aham. Mas normalmente, entre 16 e 18, a gente precisa do consentimento dos pais e avaliação do pediatra e para as pessoas acima de 18 anos. Vamos lá, doutor. Pressão alta, diabetes e problemas vasculares completos. De todo jeito que você pode imaginar. Por que isso? O que acontece? Como você falou, a obesidade vem com combo. Né? Muitas doenças podem vir com obesidade. Gripe vem e vai embora, mas a obesidade traz tudo. Não, exatamente. O que acontece? Por exemplo, em relação ao diabetes. Nós temos uma célula e para a insulina agir na célula, ela precisa se ligar num receptor. Aí você imagina que essa célula, você ficou gordo e a gordura encobriu esse receptor. A insulina vai chegar lá e não vai fazer a ação dela. Então você precisa ter um emagrecimento para que esse receptor apareça para a insulina agir. Então é uma das doenças que mais estão associadas à obesidade. A porcaria da diabetes. A diabetes. E lógico, se eu estou falando aqui de gordura, ele vai também comprometer os vasos e a circulação vai ficar Sim, a dislipidemia, né, que é o colesterol alto, o triglicerídeo alto, também vem junto. Embora a gente saiba que existem pessoas magras que têm colesterol aumentado. Existem outros fatores também para isso. Mas a obesidade com certeza contribui. Então, quem tem obesidade já pode pensar que vai ter isso aí. Pode ter uma possibilidade, sim. Doutor, no caso de homens e mulheres, quem é que tem mais propensão a ser obeso, homem ou mulher?
E a partir de que idade? Na verdade, é mais ou menos meio a meio. A gente acaba vendo mulheres procurando mais o nosso serviço, mas por uma questão... Estética. Não só estética, porque a cirurgia ela não é estética. O fim dela é saúde. Mas é que a mulher é mais aberta ao tratamento, o homem é mais reticente, ele é mais... em qualquer especialidade médica, o homem sempre vai deixar para a última instância ele procurar o médico. A mulher já procura mais cedo. Então, por isso que a gente tem um índice mais ou menos de 70% de mulheres que procuram e 30% homem. Nós temos aqui no Dr. Google, seu colega aí de profissão, no Google você tem uma série de tratamentos que você pode fazer para diminuir o peso. Normalmente, a utilização de ervas, de dieta de tudo que é tipo. Eu, por exemplo, já fiz aquela dieta da proteína pura e se tivesse dado certo, eu não estava aqui reclamando do meu peso. Então, não funciona. Que caminho eu devo tomar? Porque essa coisa me impacta e eu sei que impacta todo mundo que está aí agora assistindo. Tem gente que faz, eu tenho isso aí que você está falando. Primeiramente, você tem que achar um profissional que esteja habilitado para fazer o teu tratamento. Né? Você tem que, a princípio, não partir da sua própria cabeça. Ou até mesmo, como você falou, do Dr. Google. Isso. A gente tem que filtrar muita coisa que a gente vê no Google. Então, o ideal é que você procure um profissional, nutrólogo, endocrinologista, uma nutricionista, ou mesmo um cirurgião, que vai te orientar. Por quê? O tratamento proposto... médico, né? Pode ser, não tem muita necessidade de ser primeiro médico, pode ir no nutricionista, que também... Da medicina, um profissional da medicina. Profissional da medicina. Essa história de chegar lá e dizer, vou comprar isso aqui, o ginseng ou não sei o quê, porque isso aí me parece que é tudo BO, né? Então, algumas coisas têm fundamento, mas é por isso que você tem que ir no profissional que esteja habilitado para isso. Perfeito. Né? E aí você tem que individualizar cada tratamento, conforme o grau de obesidade, conforme o sexo. Então você tem que ter o jogo de cintura para ver qual que é a melhor opção de tratamento que o paciente precisa. E esse tratamento, quando eu vou lhe procurar, eu vou procurar o Dr. Aziel, que é o cirurgião, disse, olha, é o seguinte, você está gordo e você vai ter que olhar alguma coisa a mais. Eu sei que você tem uma clínica, eu preciso falar aqui o nome da clínica, não é propaganda, não é nada, é serviço público. Que fica onde, doutor? Então, a nossa clínica chama Clínica Nova Forma, fica na Terreiro Aranha. Anota para mim, por favor, aí. É Clínica Nova Forma. Fica na Terreiro Aranha, 2948, entre Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva. Próximo à Polícia Federal, Rodoviária Federal. Perfeito. Tá. O nome da empresa? Nova Forma. Clínica Nova Forma. Isso. E o número do telefone, doutor? 3026 2300. 3026-2300. Exatamente. Então, se você que está aí agora nos assistindo no interior, quer fazer, tem esse tipo de preocupação, o serviço está aqui, ó, informação na sua tela. O telefone é 3026-2300. É Clínica Nova Forma, mas você liga para lá e você já marca aquilo que você precisa fazer. Bom, essa é a parte, para aquelas pessoas que têm plano de saúde ou, enfim, particular. Exatamente. Tá? Mas o senhor comanda também um serviço no público, no Estado, que é a cirurgia bariátrica, a coordenação da cirurgia bariátrica no hospital de base. Exatamente. A gente tem um programa de controle da obesidade do serviço público lá no hospital de base. Nós temos um programa integrado com tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Isso. A parte do tratamento clínico ela é feita lá no hospital, na Policlínica do Oswaldo Cruz. Isso. Nós temos endocrinologista, temos nutricionista, psicólogo para fazer o tratamento desses pacientes. Como é que funciona? O paciente ele tem que ir a uma UPA ou a um posto de saúde, pegar um encaminhamento para entrar no programa. Tá. Quem está lá em Vilhena agora, por exemplo, de Vilhena Extrema nós estamos falando aí agora para todo mundo. Quem está bem distante daqui, ele vai no posto de saúde do seu município no lá. Posto de saúde do seu município. O lado do distrito. Exatamente. Que aí ele vai entrar em contato com a Central de Regulação do Estado, que vai marcar essa consulta para ele, primeiramente, lá na Policlínica do Oswaldo Cruz. Por quê? A princípio, o paciente vai ficar entre 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, fazendo o tratamento clínico. Perfeito. Né, acompanhado por endocrinologista, nutricionista, psicólogo. Para a gente adequar o paciente ao tratamento. Porque a gente precisa de adesão. Então, a gente tem que ter, o paciente tem que entender que não é só operar depois, ele tem que ter
mudança de hábitos alimentares, mudança de vida. Então é interessante que ele tenha esse acompanhamento antes de acontecer a cirurgia. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: antes de você tirar a gordura do corpo, você tem que tirar a gordura da cabeça. Você tem que mudar os seus hábitos, né? Então é lá na cabeça que está tudo aquilo que pode levar você à obesidade. Exatamente. Também, tá certo ele? Com certeza faz parte. Ele é cirurgiado, inclusive. Pedro Strutz, meu querido amigo. Então, aí ele vai ficar lá, vai fazer o tratamento lá. Não foi eficaz, aí eles vão mandar para a gente lá no hospital de base, que é onde é a segunda parte do programa, que é a parte cirúrgica do programa. Aí o paciente vai ser avaliado por mim ou pelo outro colega, que é o Dr. Ivan Kovics, que a gente opera junto lá. Ele tendo critério para a cirurgia, nós vamos preparar-o para a cirurgia e vamos operar. De 2015 para cá, a gente conseguiu um avanço muito grande. 3 anos. De 3 anos. 3 anos. O que acontecia? O programa ele já existe desde 2005, mas de 2005 a 2012 foram operados apenas 60 pacientes. E todos esses pacientes eram cirurgias abertas, aquela que a gente fazia um corte aqui perto do peito e até lá embaixo da barriga. Uhum. Nós tivemos um problema com materiais e graças a Deus tivemos, porque com esse problema eu montei um projeto, apresentei para a Secretaria de Saúde na época e eles abraçaram a nossa ideia e nós montamos o programa agora com cirurgia por videolaparoscopia, que é idêntica... Colocar a cânula e vai lá dentro... Exatamente. Sem rasgos, né? Sem incisão grande, são 6 incisões pequenininhas. Uhum. Idêntica ao que a gente faz no nosso serviço privado. Tá? Então, os pacientes do SUS hoje, a gente consegue fazer, nós estamos fazendo 2 cirurgias por semana. Nós já temos 150 pacientes operados de 2015 para cá, pelo serviço público. 2 por semana, 8 por mês... Em média, tirando as férias, 80 cirurgias por ano. 80 cirurgias por ano. E qual é o tamanho? Bom, porque você deve ter uma fila, apesar de você fazer tudo isso, mas todo dia chega gente que está gordinho e tem o pessoal que já está na fila que vai ficando esperando isso aí assim. Nós chegamos a ter perto de 450, 480 pessoas na fila. Hoje a gente deve ter umas 350, 330. Ainda é muita gente para operar. Mas aí é o seguinte, doutor, tem gente que vai ficar na fila e chega num determinado ponto, vai demorar demais, eu não quero mais operar, eu vou procurar outro caminho. Se uma pessoa chegar gorda, enorme, lá na sua clínica, que o telefone eu já deixei aqui agora, você vai fazer a cirurgia dela naquela hora, na hora que ela chega lá, ou tem que esperar ao mesmo tempo? Não. Normalmente quem vai na clínica já tem comprovação que teve tratamento prévio. Ele, doutor, eu já fiz endocrinologista, já tomei tal remédio, já coloquei o balão e não deu certo, tal. Então a gente já tem essa comprovação. Por quê? O que pede a normativa é que ele tenha feito o tratamento clínico em algum momento da sua vida. Perfeito. Como eu lhe falei, ninguém chega, tô gordinho e vou lá fazer a cirurgia. Não é assim? Não é bem assim. Não é. Né? E uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, o comprometimento com o pós-operatório é muito importante. Uhum. Né? E a gente sabe que as pessoas do SUS, eles têm um nível educacional um pouco menor. Então a gente tem que ser mais atento a essa condição deles, para a gente poder oferecer o que tem melhor para eles e eles aproveitarem o que eles estão tendo. Porque não adianta só operar. Aí se ele perde o pós-operatório, ele pode perder o efeito da cirurgia. Meu Deus. Então a gente meio que força eles a fazer mais tempo, justamente para eles se adequarem a isso e já ver como é que funciona mais ou menos. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu preciso falar de PEMASA e FAG. Pode ser? E a gente volta para continuar esse papo. O doutor Oziel falou aqui a respeito de colocar o balão. Você sabe o que é isso? Serve? Para quem é que serve? Isso elimina a possibilidade de você fazer a cirurgia? Vamos lá. Promoção Outubro Rosa na PEMASA, com preços e prazos especiais. Confira as medidas do seu carro. Pneu Kelly Ed Tour 175/75R14 para estrada, Gol e HB20, 12 vezes de R$ 26,90 no cartão. Pneu Eagle Sport 205/55R16 para Corolla e Civic, 12 vezes de R$ 28,40 no cartão. Pneu Kelly Ed Tour 175/70R13 para Gol, Classic Uno, 12 vezes de R$ 19,10 no cartão. Promoção até dia 31 de outubro. PEMASA, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, a vida vem primeiro. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância.
São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado e um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe EAD, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Estamos de volta, eu converso com o Dr. Osiel Moura e nós falamos aqui a respeito do balão. Quer dizer, antes de fazer a cirurgia, você tem que tentar uma opção de coisa. Primeiro, fazer a dieta mesmo. Você vai lá no Oswaldo Cruz ou na clínica, eu citei a clínica aqui, eu não sei se nós temos outras clínicas aqui que fazem esse tipo de cirurgia, mas enfim, eu citei uma. Você procura aí que o Google serve para isso, para você saber onde é que estão as clínicas. Pronto. Se você não tem plano de saúde, se você não pode pagar a cirurgia de forma particular, você tem o SUS. E aí no SUS você tem, como na clínica particular, você tem também um tempo e você tem uma série de tratamentos que podem acontecer antes de você fazer a cirurgia ou até suspender a cirurgia, evitar que ela ocorra. Eu queria que o senhor falasse a respeito dela, não sei se balão é o primeiro, né? Então, a gente tem que diferenciar um pouquinho, nesse ponto, o serviço público do serviço privado. Vamos falar primeiro do serviço público. O tratamento na Policlínica do Oswaldo Cruz, que é a parte do tratamento clínico, é a primeira opção que a gente tem. Isso. Aí ele vai passar aquele período e, se não conseguir, eles vão mandar para a gente. Existem pacientes muito obesos, né, com IMC, que é o índice de massa corpórea acima de 60, que são os super obesos. Lá no hospital de base, nós temos disponível o tratamento com balão para esses pacientes. Por quê? O paciente ele coloca o balão, ele fica 6 meses com o balão, ele consegue perder um peso e a gente tira o balão e já opera. Balão colocado pela boca. Pela endoscopia. Endoscopia. Coloca, põe lá, enche de azul de metileno, se eu não me engano, 600 ml mais ou menos. 600 ml. Ele vai ocupar uma parte do estômago, quer dizer, a comida toda que eu queria colocar, não vou ter espaço para colocar, ele vai... E acaba perdendo peso. É uma alternativa que a gente tem para fazer esses pacientes muito obesos emagrecerem um pouco para diminuir o risco da cirurgia. Não quer dizer que nós vamos deixar de operá-lo. Nós não vamos deixar de operá-lo. É só para que a gente tenha uma condição de dar um suporte melhor para ele durante a cirurgia. Qual é o paciente que deve utilizar esse balão, ou que pode utilizar esse balão para reduzir quantos quilos de peso, aproximadamente? Eu sei que é uma pergunta difícil de fazer, porque... Em média, o balão pode fazer você perder em torno de 10 a 15% do peso inicial. Então, se a gente pensar num paciente com 150 quilos, dá para perder uns 15, 20 quilos, depende muito de cada um. Tem gente que não aceita o balão. Tem gente que a gente coloca o balão e com uma semana a gente tem que tirar porque o organismo rejeita o balão. Né? Então varia muito. Mas a gente já viu o paciente que perdeu 30 quilos com o balão. Quanto tempo a pessoa pode ficar com o balão no seu organismo? Existem 2 tipos de balão. Existe um balão que pode ficar 6 meses e nós já temos disponível um balão que pode ficar 1 ano. Mas não mais que isso. Agora o importante é a gente saber diferenciar qual é o paciente do balão, qual é o paciente para cirurgia, que as indicações são as mesmas estando no SUS ou estando no sistema público. Perfeito. Por exemplo, quem são os pacientes que mais se beneficiam com balão como tratamento primário? Não igual esse que eu falei, que é para ele perder peso para ir para a cirurgia. São os pacientes que têm o IMC de 28, 27, 28 até 35. No meu caso. Que são os que têm sobrepeso e obesidade grau 1. De preferência que não tenham doenças associadas à obesidade. Certo. Porque esses precisam perder pouco peso. Então esses podem ter um benefício com o balão. Perfeito. Em contrapartida do balão, nós temos um outro procedimento, que é um procedimento muito novo, que foi liberado no Brasil. Ele foi liberado a partir de julho do ano passado. Então tem aí 1 ano e 3 meses que foi liberado para fazer no Brasil, que chama-se gastroplastia endoscópica, ou endossutura gástrica. O que é isso? A gente vai através da endoscopia e dá uns pontos dentro do estômago, diminuindo o tamanho do estômago. A gente consegue diminuir cerca de 50% do tamanho do estômago. Interessante. Diferentemente do balão, esse é um tratamento definitivo. Esse você faz e não dá para desfazer. Não dá para você tirar como é o balão. Perfeito. Dá para perder uma média de 20% do peso inicial. Uma coisa, doutor, o estômago mesmo está lá dentro,
quando você tem quando você come muito, ele tem ele dilata, né? Ele tem uma certa elasticidade porque ele é um órgão muscular. Isso, mas ele Vamos retorna... pensar como o útero. O útero é bem pequenininho. Perfeito. E ele recebe uma criança Uhum. que fica grande. Isso. Ele tem essa capacidade elástica também. E ele retorna para uma posição onde já esteve antes. Exatamente. Em tese, pode acontecer isso. Pode acontecer. Uhum. Bom, balão, A gastroplastia endoscópica. Gastroplastia endoscópica. Que também tem as indicações muito parecidas com o balão, de 28 a 35, com pessoas que, de preferência, não têm doenças associadas, que são pessoas que precisam perder pouco peso. Né? Bom, vamos lá, porque tem a outra parte aí agora. Agora que a parte cirúrgica. Isso. Né? Os pacientes que têm indicação para cirurgia bariátrica. Qualquer paciente que tenha o IMC acima de 40. De 40 para cima, independente se você tem alguma doença ou não, você tem indicação de cirurgia bariátrica. E se tem doença, a indicação para cirurgia já fica mais relevante, né? Na verdade, a gente pode até reduzir esses valores quando se tem doenças associadas. Uhum. Quem tem entre 35 e 40, que são os obesos grau 2, se tiver alguma doença relacionada à obesidade, passa a ter indicação também. Que doenças são essas? Diabetes, hipertensão, esteatose hepática, que é gordura no fígado, ovário policístico entra, doenças circulatórias, depressão. Existe uma série de doenças que podem ser associadas à obesidade e se você tiver entre 35 e 40, você passa a ter indicação de cirurgia 35 e também. 40 de IMC. De IMC. Toda vez que a gente está falando aqui de 35 e 40, não é quilos nem idade, é 35 e 40 de IMC, Índice de Massa Corpórea. Que é a ferramenta que a gente tem. Aquela historinha lá que eu falei para vocês. Aliás, você que gosta muito de ir lá para o Dr. Google, se você estiver perdendo aqui, essa entrevista está sendo colocada amanhã, está disponibilizada pelo site Gente de Opinião, meu site parceiro, amanhã a partir das 9 horas. Mas você pode dar um pulo lá no Google e pergunta como calcular o IMC. Pronto. Índice de Massa Corpórea. O Google sabe fazer essa parte, o resto ele não sabe não. Mas uma coisa importante é que a gente não pode ter só o IMC Isso. como única ferramenta. Eu vou te dar um exemplo, que é o exemplo que eu gosto de falar para os pacientes. Você lembra do Mike Tyson? Uhum. O Mike Tyson tinha IMC de 44. Caramba. Você ia propor cirurgia bariátrica para o Mike Não Tyson? mesmo. E eu acho que ele ia te dar um murro e não ia ser uma coisa muito Não, legal não de ia levar. ser muito pequena não. Entendeu? A gente não pode deixar só o número e fechar o olho. A gente tem que ver o contexto. Né? Se você pegar uma pessoa, uma mulher de 1,50 m com IMC de 44, essa mulher precisa da cirurgia. Agora o Mike Tyson não precisa. Então a gente tem que ver a composição corporal de cada um. Eu me lembro que uma vez o Jô Soares estava falando a respeito do colesterol. Ele tinha um colesterol baixo, o triglicerídeos baixo. E ele se sentia muito bem com o corpo dele, não tinha problema de pressão e era aquele homem, é aquele homem daquele tamanho. Quer dizer, é um caso, é um ET que a gente tem que tratar de forma diferente, não nasceu aqui na Terra. Mas, como eu te falei, a colesterol, hipertensão também acontece em pessoas magras. Uhum. Não tem a dependência só da obesidade. Só que a obesidade é um fator de piora do quadro. Doutor, quantos tipos de cirurgia bariátrica a gente tem ou que você pratica? Eu não sei se existem todas, mas eu sei assim que tem uma cirurgia chamada bypass, que foi uma que não sei se ela já está funcionando no Brasil de forma autorizada, mas eu sei que algumas pessoas fizeram e uma das pessoas mais famosas que fez foi o Faustão. Diminuiu o diabetes, ele fez inclusive por problema de diabetes. Na verdade, a gente tem 3 técnicas cirúrgicas que são regulamentadas pelo CFM. Você falou do bypass, existem 2 tipos de bypass. O bypass gástrico e o bypass intestinal. Por que eu estou diferenciando as duas? Só o bypass gástrico que é liberado. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona cada um. Nós temos 3 então. É o bypass gástrico, nós temos o sleeve gástrico ou gastrectomia vertical e uma cirurgia que chama-se duodenal switch. Como que se faz cada uma? Basicamente, o bypass gástrico, a gente deixa o estômago pequenininho e faz um pequeno desvio do intestino. Resumindo, o sleeve gástrico, a gente tira cerca de 70% do estômago. A gente tira fora da barriga. O indivíduo vai ficar com o estômago da espessura do intestino, mais ou menos. Quase que uma tripa. Quase que uma tripa. O duodenal switch é um sleeve, esse estômago com uma tripa, né, da espessura de uma tripinha,
com um desvio intestinal bem grande. Basicamente é isso. Essas são as 3 regulamentadas. Essa cirurgia que você falou do Faustão, ela chama-se interposição ileal ou freio neuroendócrino. Ela foi formulada por um brasileiro, que é o Auro Ludovico de Paula, lá em Goiânia. Ela não é uma cirurgia que está regulamentada ainda. O CFM deu um parecer favorável a que ela seja autorizada a fazer, mas isso ainda está meio obscuro, tá? Ela pode ser feita em ambientes experimentais, que é onde ele tem lá e ele consegue fazer. A gente não pode reproduzir isso ainda. Se bem que ela é extremamente fácil também, né? Não é uma cirurgia difícil, né? Pelo contrário, a cirurgia do Auro Ludovico é uma cirurgia muito complexa, né? Acho que você está pensando numa outra cirurgia que também é proibida de fazer, que é o bypass intestinal, que a gente estava falando antes. Tá certo, tá certo. O bypass intestinal é a cirurgia de Lazaroto, que é de um cirurgião lá de Curitiba. Como é que ela funciona? Você pega 50 centímetros do início do intestino fino e liga a 50 centímetros do final do intestino fino. Então você vai ficar com 1 metro de intestino fino para absorver a comida. Só para a gente entender, o intestino fino, ou delgado, ele tem quantos metros? Em torno de 5,5 metros, 6 metros. Ou seja, são 4 metros de... que vai ficar inutilizado. Assim, 4 metros de tripa que sai do corpo. Não sai, ele vai deixar lá, ele só vai fazer um desvio. Não vai ter a passagem da comida, ele vai estar lá... Grampo e passa. Exatamente. Só que essa é uma cirurgia que ela não pode ser feita. É uma cirurgia que ela não é regulamentada pelo CFM. Tá? É uma cirurgia que traz muitos problemas, principalmente de deficiência de vitaminas, principalmente as lipossolúveis, que dependem da gordura para ser absorvido. O indivíduo ele pode sofrer com diarreia crônica, de chegar aí até 7 vezes por dia ao banheiro, e fezes líquidas, é bem desconfortável, né? Existe muita gente que fez essa cirurgia, por exemplo, famosos que fizeram, o Dedé Santana, o Maguila, só que, se vocês forem ver, continuam obesos. Ela não perde tanto peso assim e traz inúmeros problemas. Então essa é uma cirurgia que a gente não faz. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou falar de São Cristóvão e volto para a gente falar, para a gente encerrar aqui no último quadro, a gente falar um pouquinho mais a respeito dessas possibilidades. Que caminhos a gente pode tomar, principalmente os cuidados que a gente tem que tomar para não chegar a esse ponto, e a respeito daquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que eu sei que você tem uma vida hoje saudável. O que a gente deve evitar, o que eu posso fazer para não precisar da cirurgia. Volto já já. Há momentos que passamos por fragilidades. E, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prever. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prever, tranquilidade que cabe em seu bolso. Gente, olha só, hoje eu tô com um desafio aqui na Socibra e eu vou mostrar pra vocês. Eu quero encontrar um copo em formato de caveira, um porta-retrato de pérolas, um kit de decoração pro meu banheiro. Quero também ver se já tem decoração de Natal, um kit de canetinhas coloridas e um caderno inteligente. Será que eu acho? Vamos ver.
Eita, sensação boa de encontrar tudo que a gente procura, não é? Ó, eu já tô de sacola cheia aqui na Socibra. Achei tudo que eu procurava e tudo muito lindo e com preço bom. Se você quiser também, vem conhecer a Socibra, uma loja grande e completa, com material escolar, utensílios para você, para sua casa, para o seu escritório, enfim, tudo que você precisa em um só lugar. Fica aqui na Rafael Silva, esquina com Tabajara. Socibra. Estou conversando com o doutor Osiel Moura. Doutor Osiel, você vai fazer uma caminhada, né? Eu sei que de vez em quando vocês, não só a sua clínica, mas principalmente o Estado, através da Clínica Oswaldo Cruz e do Hospital, da coordenação da cirurgia bariátrica, vocês estão fazendo eventos aí, caminhadas, esse negócio. Tem uma tá programada, né? Então, o mês de outubro é o mês que a gente tirou como combate à obesidade. Né? Lembrando do Outubro Rosa, olha também só, é o dia do... Eu nem sabia, eu só trouxe aqui a troco de nada. O mês de combate à obesidade, inclusive o último dia 11, é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Oh, que legal. E pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica teve a ideia de a gente fazer a primeira caminhada nacional de combate à obesidade. É um evento que vai acontecer simultaneamente em várias cidades do Brasil. Porto Velho incluso. Porto Velho incluso, vai ser agora dia 21, domingo, lá no Espaço Alternativo, a partir das 17 horas. 21 agora. Dia 21 agora, domingo que vem. Que horário? Às 17 horas. Estarei lá. Para olhar. Não vou caminhar não, mas a gente precisa caminhar, né, doutor? Mas não vai ser só caminhada não, nós vamos ter outras coisas lá. Nós vamos ter um palco com o pessoal que vai fazer fit dance, vai ter um preparador físico para ajudar no aquecimento, vamos ter distribuição de brindes. Vai ser uma tarde bem legal lá. Muito legal. Vem cá, doutor, bem rapidinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar Doutores da Visão, que está sempre aqui comigo, meu parceiro, Doutores da Visão, Hospital de Clínicas Veloso. Vamos lá. Se você é portador de diabetes, olha, toma cuidado. A sua visão pode ser comprometida. Eu queria falar a respeito desse assunto aqui agora. Você tem diabetes? Não, diabetes não. Conhece alguém que tenha? Minha avó tinha. Provavelmente sua avó tinha problema na visão, correto? Sim, tinha. Qual era o problema da sua avó? Ela teve glaucoma e ficou cega de um lado dos olhos. Eu tenho um amigo que ele tem diabetes e ele ficou cego. Qual o cuidado que ele deveria ter tido com os olhos? Seria interessante todo paciente descobrir o que é diabético, procurar um oftalmologista, fazer os exames anuais para evitar, para prevenir perda da visão, para prevenir retinopatia diabética severa, que é uma das principais causas de cegueira do Brasil e do mundo. Qual o melhor tratamento para retinopatia diabética? Existe então o tratamento do retinopatia diabética que se faz um laser lá no fundo do olho, lá atrás, dilatando a pupila, ou seja, abrindo essa parte da íris através de colírio simples, assim. Aí a gente coloca uma lente de contato na córnea e através de um aparelho específico a gente faz umas fotocoagulações a laser, ou seja, cauterizando as principais alterações do fundo de olho do paciente diabético, a fim de evitar em mais do que 50% a taxa de cegueira. Qual o tempo e a recuperação do deslocamento de retina? Tem os pacientes que são diagnosticados precocemente, o tempo de recuperação é rápido, mas existe alguns pacientes que não se cuidaram, que não fizeram os exames anuais, que o tratamento é bem prolongado, muitas vezes até mensais ou quinzenais, até a estabilização do quadro. Quando o paciente está tratando retinopatia diabética com laser, o dia seguinte o paciente já está bem, até depois de algumas 6 horas, 8 horas, o paciente já está normal. Mas o paciente que apresenta início do descolamento de retina com uma rotura, ele demora mais para poder recuperar, porque ele tem que ficar de repouso, ele não pode movimentar os olhos a fim de evitar que entre líquido debaixo do buraquinho que acabou de ser feito laser, né, evitando então o descolamento de retina. Muita gente encaminhando aqui para nós suas perguntas, dúvidas, questionamentos a respeito de visão. No quadro Doutores da Visão, a gente responde. E é fácil você participar.
Envie para cá o seu vídeo, a sua pergunta, mande sua mensagem. O telefone é 992-52-3700. Doutores da Visão. Pronto, tá aí, Doutores da Visão. Recado sempre aqui para você, a oportunidade que a gente tem de estar passando saúde para você. E eu estou trazendo o doutor Osiel Moura hoje aqui para a gente falar de saúde também. Doutor, a gente está encerrando o programa, mas existem cuidados que a gente deve ter e pode ter. A gente já falou aqui de caminhada. Outros cuidados que a gente tem que ter para evitar que a gente chegue nesse nível de precisar do doutor Osiel, cirurgião. Como a gente falou, a cirurgia tem que ser a última escolha, né? Antes disso, para perder peso ou se manter magro, a gente tem que pensar numa balança. Você tem que diminuir a ingesta e aumentar a queima de calorias. Opa! Né? Esse é o segredo para emagrecer. A cirurgia emagrece porque ela diminui a ingesta, mas depende do paciente fazer a parte dele também de queimar calorias. Perfeito. Então você pode fazer isso sem cirurgia, você fazer uma dieta, lembrando que é interessante você fazer isso acompanhado por profissional, para você não estar fazendo coisa errada e você acabar se desnutrindo, para você ter um emagrecimento com saúde. Senão o emagrecimento pode ser até prejudicial para você. Perfeito. E associação com atividade física. Atividade física é importantíssimo, tanto para perder peso, quanto para você não perder massa magra. Porque o interessante é você perder gordura e manter a massa magra. Né? Quanto mais você fizer isso, melhor vão ser os resultados. Até domingo. Até domingo. Estaremos lá na caminhada. Com certeza, vamos esperar você lá. Se você não trouxer minha camiseta, eu vou lá e pego na hora. Fique tranquilo. Beleza? Vai estar separada para ti. Obrigado, Osiel. Valeu, eu que agradeço o convite. Bom, eu queria dizer para vocês que foi um prazer ter estado com vocês aqui nessa noite. Amanhã a gente vai ter uma outra atividade aqui. Amanhã é dia da gente continuar com a sabatina. 2 sabatinas ontem. O Coronel Marco Rocha e amanhã o Expedito Júnior, às 9 horas da noite. Eu conto com você. Fique com Deus, boa noite, bom sono e bons sonhos. Até amanhã então. Tchau, tchau.